Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFBA. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Paulo de Almeida Filho, que é especializado em comunicação social pela Unesco. Ele é mestre em gestão de tecnologias aplicadas à educação e redes sociais pela UNEB. É pesquisador do Centro de Referência em Direitos Humanos, também da Universidade do Estado da Bahia, e é coordenador e editor da Agência de Notícias das Favelas e é coordenador social da Tempo Comunidade. Tem muitos outros títulos, mas eu vou deixar que ele próprio acrescente o que achar suficiente ou necessário. Paulo, eu começo sempre perguntando aos meus entrevistados quem é você para além desses títulos. Professor, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar conhecendo mais uma forma de trocarmos essas experiências. Eu digo sempre, parafraseando a Ariana Suassuna, que eu sou um otimista realista, né? Eu sou um operário social e eu me considero também um sobrevivente, né? Contrariando aí várias estatísticas, eu trago um pouco dessa bagagem de 40 e poucos anos, né? Então, eu sou pai, sou esposo, sou filho, tento construir relações dentro da minha comunidade, nas minhas relações de trabalho, tento construir pontes através da comunicação comunitária, que eu acredito que é um instrumento de mobilização e de interação social também. Interessante, Paulo. E eu sei que você mora há muito tempo no bairro da Paz, né? Um bairro conhecido de Salvador. Como é, na sua visão, Paulo, a importância desse bairro, sua visão desse bairro, sobretudo na luta por direitos humanos na cidade de Salvador? Como é que você pensa seu bairro? Professor, eu tive a oportunidade de chegar no bairro da Paz na década de 90, né? Um pouco antes da transição, que antigamente era conhecida como a ocupação das Malvinas, para os mais antigos de Salvador. O bairro da Paz ele começa a surgir na década de 80, com a sua primeira ocupação em 82, houve uma segunda ocupação em 86, e nesses dois momentos, por conta de vários conflitos entre os moradores, né, a gestão municipal, estadual, as forças de segurança pública, ficou conhecido a ocupação das Malvinas, por conta da mesma época está acontecendo a Guerra das Malvinas entre a Inglaterra e a Argentina. Então, eu cheguei no finalzinho da década de 80, né, para 90, então peguei essa transição, que já em 92 se transforma em bairro da Paz, e a partir dessa minha experiência, chegando no bairro da Paz, eu começo a perceber o incômodo que era gerado, né, na sociedade, na cidade de Salvador, pela ocupação dessas famílias oriundas, né, de muitas delas do interior do estado, naquele processo do êxodo rural, né, na década de 80 para 90. Então, eu comecei a perceber como essa desigualdade social e como essa mobilização social era algo muito inquieto, né, para a cidade, porque ainda fazendo uma retrospectiva das notícias que saíam sobre o lugar, esse período do bairro da Paz ele é conhecido como o patinho feio da Avenida Paralela, né? Para quem conhece Salvador, o bairro da Paz ele está bem localizado na Avenida Paralela,
Atualmente aí, né, nós dizemos que estamos numa ilha de concreto, estamos em volta aí de condomínios, shoppings, muitos edifícios, e ao longo desse processo da ocupação, da mobilização, eu fui acompanhando também essa ferramenta da comunicação comunitária através da Rádio Comunitária Avançar. Esse é um dos primeiros instrumentos, junto com alguns moradores, e aqui eu faço a referência ao seu Rafa Lima e Biratã Silva, os percussores desse instrumento, né, de mobilização através da comunicação, e percebendo como que essa mobilização ela trazia uma provocação na gestão pública, uma provocação para mostrar que essas pessoas elas também eram dignas de serem atendidas com serviços públicos, né? Haja vista que naquela época ainda não tínhamos iluminação pública, água potável, transporte público, escolas, unidade de saúde. Era uma escassez tremenda, né? Era um deserto de direitos, mas sempre com esse oásis aí à vista, que era justamente essa mobilização, essa participação social, esse engajamento na reivindicação dos serviços. Então, eu acredito que o Bairro da Paz ele se tornou, ao longo do tempo, um dos bairros mais organizados de Salvador, né? Não digo que é o único, mas é um dos mais organizados, quando se refere à participação popular, à movimentação da população, em termos da busca dos seus direitos. Não foram poucas vezes que caminhamos a Avenida Paralela até o Centro Administrativo, a Praça Municipal, fizemos manifestações na Avenida Paralela, e a minha adolescência ela começou a ser moldada junto com a minha formação social e a minha formação humana nesse processo mesmo de reivindicações, entendendo que para ter o asfalto, para ter a iluminação pública, para ter educação, a gente precisava se organizar e buscar isso com muita garra. Uhum. Aproximadamente hoje, qual é a população do Bairro da Paz, Paulo? Segundo o IBGE, o censo mais recente, nós estamos hoje com 23 mil habitantes, sendo a quarta favela mais populosa de Salvador. Mas há algumas controvérsias, né? Inclusive, a gente tem uma iniciativa de fazer um censo específico, né? Inclusive com a própria Agência de Notícias das Favelas, que tem um instituto, que é o DataNF, junto com o Conselho de Moradores e o Fórum de Entidades do bairro, existe essa iniciativa de criar um censo local, porque a gente acredita que esse número está defasado, né? Ele não reflete a realidade. Então, assim, de uma forma não oficial, a gente acredita que a gente tenha hoje aproximadamente uns 35 mil habitantes. Mas, trazendo a referência do censo, a gente está com 23 mil, sendo a quarta favela mais populosa de Salvador. Você mencionou há pouco a comunicação comunitária, e eu sei que você tem trabalhado muito na formação de comunicadores populares. O que é exatamente, Paulo, a comunicação comunitária? Ela tem diferença, ou diferenças no plural, para outras formas de comunicação, para ser chamada de comunicação comunitária e, portanto, formar pessoas especificamente nessa forma de comunicação que a gente está chamando também de popular? Sim, existem algumas semelhanças com as mídias hegemônicas, né? Mas há muitas diferenças também, partindo principalmente do ponto de que esses comunicadores eles são oriundos desses territórios, né? Então, a gente trabalha muito numa produção de notícias a partir do olhar de quem vivencia essa realidade comunitária, periférica, né? Seja ela urbana ou rural, uma comunicação, de certa forma, independente, né? E essa formação ela se dá justamente para que esses elementos comunitários, esses elementos populares de pautas, né, que são muito urgentes para esses territórios, eles sirvam de embasamento para essa formação, que é uma formação também profissional, porque ainda há algumas pessoas que acham que o comunicador popular, o comunicador periférico, o comunicador comunitário, ele não é um profissional, né, e isso não é verdade. Eu trago a minha experiência, eu sou formado em jornalismo,
né? Então, eu tenho a experiência da academia atrelada à experiência dessa vivência que eu citei, e essas são algumas diferenças muito latentes quando a gente traz justamente esse olhar de um comunicador, de um profissional que consegue, de alguma forma, provocar, né, vamos dizer assim, nesse público, essa representatividade através da comunicação. Porque, como eu falei, comparando as mídias hegemônicas, a gente tem um papel fundamental, né, como jornalista, comunicador, que é fiscalizar os órgãos públicos, fiscalizar, né, os nossos deveres e direitos. A gente também tem um papel de denunciar, né, de fazer com que a notícia ela também seja algo relevante, não apenas para esse território específico, mas para a cidade como um todo. Mas o fundamental, professor, é que essa comunicação comunitária, ela traz consigo esse viés da representatividade, né, desse sentimento de pertencente, porque, como eu falei, para quem passa na Avenida Paralela e olha para o bairro, acha que conhece o bairro da Paz. E eu sempre digo, para conhecer o bairro da Paz, você precisa entrar no bairro da Paz, para você poder sentir essa geografia, porque a gente tem uma geografia diferenciada, a gente tem uma rotina diferenciada, a gente tem essas nuances que traz uma peculiaridade e que isso são elementos importantes para quem está produzindo essa notícia, para quem está produzindo essas informações. Então, sim, a comunicação comunitária ela tem uma série de diferenças, né, de coisas muito específicas, mas também traz consigo esse papel social de tornar público denúncias, como eu já falei, mas também trazer para a sociedade as potencialidades que esses territórios têm, né? As potencialidades humanas, culturais, sociais, porque Bairro da Paz, por exemplo, é um celeiro de cultura, de ações. A gente tem aqui inúmeras instituições sociais que trabalham nas áreas de educação, cultura, mobilização social, comunicação. A gente tem profissionais de diversas áreas, profissionais esses que, inclusive, já foram para outros países, estão, né, em intercâmbios acadêmicos. E isso tudo serve de pauta para a comunicação comunitária, especificamente do Bairro da Paz. Você acha que essa comunicação alcança satisfatoriamente, por exemplo, Salvador, como um grande território de quase 3 milhões de pessoas, Paulo? De que modo essa comunicação alcança outros territórios da cidade? Professor, hoje a gente tem um coletivo chamado Midcom, que é a rede Midcom, é a rede de mídias comunitárias de Salvador. Ela agrega hoje aproximadamente 40 veículos, né, de comunicação comunitária, desde o subúrbio até aqui a região, né, norte, onde eu falo do Bairro da Paz. E atende porque a gente percebe que na ausência dessa representatividade por conta dessas mídias empresariais, que essa comunicação comunitária ela se faz presente, né, sendo esse elo e essa ponte entre a comunidade, entre a população periférica e os órgãos públicos. Então, esse é um exemplo muito atual que eu trago para o senhor, que é falando, sim, que essa rede ela tem crescido ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, né, que foi uma iniciativa desses comunicadores, desses coletivos, de se juntarem para trocar também essas experiências. E como eu falei, cada periferia ela tem a sua especificidade, tem a sua particularidade, mas há coisas em comum que a gente demanda. Então, e aí é uma diferença também, falando dos outros veículos de comunicação, que não há uma concorrência entre esses veículos de comunicação comunitária. Há uma necessidade sempre mais de estar se fortalecendo como rede. Então, hoje, se a gente pensar nessa distribuição geográfica da cidade de Salvador, a gente tem pelo menos aí 5 veículos de comunicação comunitária espalhados em pontos específicos da cidade. Isso a gente tem uma presença constante, e esse coletivo, inclusive, ele se reúne com alguma frequência para fazer essa retroalimentação,
para trocar essas experiências, para articular ações em conjunto também. Então, e o bairro da Paz também está nessa seara, fazendo parte desse bojo aí, com a Agência de Notícias das Favelas, o Bairro da Paz News, que é um outro coletivo, né, que é mais focado mesmo dentro do bairro, diferente da agência, que é uma coisa mais nacional. Ô, Paulo, circula na cidade de Salvador, hoje, o que eu chamo uma sinistrose. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande sinistrose. Sinistrose quer dizer que todo mundo diz está ruim, está mal, está violento, e ninguém vê a coisa boa, ninguém se anima. Eu digo que nós estamos atravessando uma grande sinistrose. E nesse sentido, eu ouço muitas pessoas falarem dos bairros, digamos, mais periféricos, ou os bairros mais afastados ou menos afastados, como o caso do bairro da Paz, como sendo regiões de uma violência maior do que outras regiões da cidade. Você concorda com isso, Paulo? Eu discordo, professor. Primeiro porque não é a nossa realidade. Falando a partir do bairro da Paz, essa realidade de uma constância violência que parte da sociedade acredita que ela é produzida dentro do bairro, ela não existe. Nós sofremos violências diversas quando a gente não tem uma educação de qualidade, um serviço de saúde precário, um serviço de transporte que deixa a desejar. Então, eu sempre digo, o bairro da Paz ele é um bairro violento pela ausência dos serviços que a gente ainda não tem. Por outro lado, essa propagação, né, e eu posso dizer uma propagação mentirosa dessa violência que é produzida, né, pelos bairros periféricos, e o bairro da Paz é vítima disso também. Eu digo sempre isso, o bairro da Paz é uma das vítimas, é um dos bairros vítimas dessa mídia que se alimenta desse terrorismo, né? Como se eu trouxe dessa sinistrose, porque isso vende. E esse tipo de produção de notícias tem uma necessidade de alcançar algumas esferas da população e que isso interessa também aos empresários de comunicação, isso interessa a setores privados de segurança pública, aos setores privados de outras áreas também. Então, eu discordo que essa violência que hoje a gente vê ainda mais sendo propagada como se fosse produzida nesses territórios, né? Porque a gente vive uma realidade diferenciada. E eu digo isso porque, por exemplo, isso pode ser feito uma pesquisa, não é apenas uma fala romântica de um morador, né? Mas é uma fala de um cidadão, de um profissional, que consegue perceber que a gente tem algumas dificuldades, sim, né? Mas eu digo sempre assim, quando a gente, de fato, faz uma manifestação na Avenida Paralela, e para parte da população, quem está fazendo isso são pessoas desocupadas, vagabundos, né? Elas não conseguem compreender que a Avenida Paralela ela se tornou um trunfo para os moradores, sendo a última instância de apelo social. Porque a gente tenta realizar audiências públicas, a gente protocola várias denúncias, isso em diversas esferas, para educação, para transporte, para cultura, e a gente não tem esses pedidos atendidos. Então, acontece, às vezes de forma desordenada, eu concordo, mas quando a gente chega aí para a Avenida Paralela para fazer uma manifestação, é um grito, né? É um pedido de socorro, principalmente para os órgãos competentes poderem nos enxergar como cidadãos. Então, eu digo sempre que essa violência que é orquestrada por parte da mídia, ela tem um objetivo de vender notícia, ela atua nesse sensacionalismo, né? E, infelizmente, há um financiamento de verba para isso, e um financiamento público, inclusive, né? Que, por outro lado, boa parte da mídia comunitária não consegue ser beneficiada por esse financiamento para fazer uma contranarrativa, inclusive, dessas notícias que são aí propagadas. Nesse sentido, Paulo, em lugar de ser violento, ele é violentado, o bairro.
Quer dizer, não há uma produção de violência, porque você diz, nós somos a nossa violência no sentido de não receber, eu diria, se você me permite, é de que o bairro é violentado em lugar de ser violento por falta Exatamente. daquilo que a comunidade reivindica e não tem resposta. E isso me faz pensar um pouco, Paulo, quando as pessoas me falam na vulnerabilidade. As pessoas me dizem: olha, nós somos todos vulneráveis. Eu digo: é verdade. Todo ser vivo é vulnerável, é capaz de ser ferido. Mas as pessoas em situação de rua, as pessoas que não têm transporte, as pessoas que não têm escola, elas não são só vulneráveis, elas já são vulneradas. Isto é, elas já estão feridas, então passa da questão substantiva para uma questão adjetiva. Somos vulnerados. E, nesse sentido, eu compreendo o que você está dizendo claramente de que o bairro da Paz, como outros bairros de Salvador, são vulnerados. Eles não são violentos, eles são vulnerados. E se violência há, é uma consequência desta vulneração, desse processo de ferimento social que os bairros sofrem. Não sei se você concorda com minha breve, digamos assim, interferência, mas eu Sim, acho concordo. que é uma Concordo, vulneração porque permanente. concordo, inclusive, porque a gente entende isso. O território periférico, né, a estrutura no qual nós estamos inseridos, a gente já percebe assim o quanto essa desigualdade ela chega a esse extremo, né, de fazer com que a gente precise colocar a nossa resiliência no mais alto nível de atuação, né, para que a gente consiga minimamente sobreviver. E é justamente o que o senhor falou. Eu concordo completamente com a sua fala aí. Paulo, e recentemente eu tive notícias da publicação de um livro sobre as experiências e os rumos da comunicação comunitária no Brasil. Como é esse trabalho, esse livro? Quem foi que editou? Onde é que ele pode ser encontrado? O que está nesse livro? Qual é o efeito que você tem notado desse livro e das publicações que vocês produzem? Então, para falar do livro, eu queria só abrir um parêntese para falar um pouco da organização que compõe isso, né? Então, a Agência de Notícias das Favelas, ela é uma ONG internacional, com a sede no Rio de Janeiro, e aqui no Bairro da Paz a gente tem uma sede também que representa a região Nordeste. E, dentre as diversas ações que a Agência de Notícias das Favelas desenvolve, existe também a editora ANF, e que essa editora, ela tem, por finalidade, essa produção literária das periferias. Então, a gente tem o Perseguindo um Sonho, que é um dos primeiros livros que foi escrito por André Fernandes, que é o jornalista e o fundador da agência, né? E a gente tem também, como o senhor trouxe aí, a produção mais recente, que é o Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil, que foi uma produção feita com 12 jornalistas, né? Artigos desses 12 jornalistas, trazendo suas experiências em diversos estados do Brasil. Um pouco daquilo que eu falei sobre a rede de mídias comunitárias de Salvador, essa rede de jornalistas comunitários do país, eles trazem, nesse livro, retratos dessa vivência, dessa praticidade, dessas dificuldades também do fazer a comunicação a partir dessas experiências periféricas. A gente tem jornalistas, professores acadêmicos, né? Inclusive, a gente tem uma representação aqui da Bahia, que é o André Santana, que é um professor da UNEB, inclusive, nessa formação de comunicador popular, inclusive recentemente está agora em Portugal, no intercâmbio. André Santana é um dos que contribuíram na produção desse livro, e ele trata muito disso, dessa evolução da comunicação comunitária ao longo das décadas, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, né, ao longo desses anos, a gente teve algumas evoluções, né? E essas dificuldades, elas não são restritas de um único espaço, de um único lugar. Então, esse livro, ele resume um pouco disso.
dessas experiências mesmo, através dessas vivências aí. E o livro ele foi lançado no Rio, especificamente na sede. Já houve um lançamento em São Paulo, Brasília, e recentemente nós lançamos aqui em Salvador, na Casa do Hip Hop, que fica no Pelourinho, que é coordenada lá pelo DJ Branco, que é oriundo também do bairro da Paz e hoje coordena essa instituição lá no Pelourinho. E tivemos a oportunidade lá de receber Clarindo Silva, outros notórios saberes aí da nossa cidade também. E ele está disponível aqui na nossa sede, né, no bairro da Paz, e no nosso site também. Quem tiver interesse, tem lá as informações de como adquiri-los, né, ou entrando em contato com a gente aqui diretamente na sede do bairro da Paz, e a gente consegue fazer a entrega dos livros também. Qual é o site, Paulo? O site é anf.org.br. anf.org.br. Então, entra lá e é possível ter informações sobre a aquisição desse livro. Lá a gente vai ter também os endereços das redes sociais, da loja, né? E também poder acompanhar as notícias que são publicadas diariamente aí por esses colaboradores a nível Brasil. Ô Paulo, você disse há pouco que há uma luta permanente para a obtenção de respostas do poder público que dificilmente chegam essas respostas. Como é que a ANF, a Agência de Notícia das Favelas, facilita, contribui, articula a chegada das notícias oficiais até o bairro da Paz em particular e do bairro da Paz ao governo? Como é que é essa comunicação de informações entre o poder público e, eu diria, o poder privado representado por uma organização no sentido mais amplo possível, como o bairro da Paz? Como é que isso acontece? Então, a ANF, ela chega em Salvador especificamente em 2016, né, quando eu tive em reunião com o André Fernandes. Nós temos um amigo em comum e firmamos essa parceria para que a ANF pudesse agregar num serviço que a gente já fazia dentro desse território de Salvador, que eu citei, dessa rede de mídias comunitárias. Então, a ANF ela vem justamente para contribuir nessa reverberação dessas notícias, para além dessa esfera territorial especificamente, que a gente chama de bairro da Paz, com o intuito mesmo de chancelar, né, essas produções que, por algum motivo ou outro, não há uma credibilidade, né, de alguns setores municipais, estaduais e federais também, assim como também algumas mídias, algumas empresas de comunicação. Então, o trabalho que a agência faz é justamente poder trazer esse caráter além, né, do fazer, mas também como uma organização guarda-chuva para essas mídias. Não que esses veículos comunitários não tenham respaldo, não tenham credibilidade, não é isso. Até porque já vem fazendo um trabalho a longo tempo, né? E por si só ele já tem essa representação nos seus territórios. Mas a ANF ela também tem um papel de poder, através das suas mídias, que além do site tem um jornal impresso, né? A Voz da Favela, tem as redes sociais, há também, dentro dessa produção multimídia, uma proposta de estar sempre convocando os setores públicos para esse diálogo permanente, né, junto com as comunidades, para que a gente consiga cada vez mais tornar essas notícias eficazes, né? Então, assim, não apenas trazer pautas que são relevantes, mas fazer com que essas notícias elas consigam, né, alcançar, de fato, os responsáveis para nos dar a resposta. E eu digo isso a partir de, por exemplo, são notícias que, para atender questões de iluminação pública, de água, de saneamento básico, de educação,
Então, de todas as esferas da sociedade, a gente tenta, através da comunicação, fazer com que essa produção de notícia ela tenha um retorno para a sociedade. A gente consiga fazer uma nova produção de notícia dizendo o resultado disso também. Então, a gente está sempre buscando fazer com que essas informações elas tenham resultados práticos. A gente quer trazer também as notícias boas para essas comunidades, para os territórios, através do que a gente produz dentro da comunicação comunitária. Ô Paulo, há algum tempo atrás, eu ouvi uma pessoa dizer que a mentira hoje é igual à mentira do passado. E que a notícia, a mentira hoje, o que ela tem é uma divulgação maior e mais rápida. Aí eu fiquei pensando que nós estávamos falando sobre as fake news, as mentiras, as notícias enganosas, ou falsas notícias, ou notícias mentirosas. Qualquer uma dessas traduções vale para fake news. E eu fiquei pensando nisso, né? Se nós temos visto mais produção de mentira na mídia, ou se a mentira sempre esteve aí, assim, no passado como no presente, e que agora o que acontece é que essa mentira se difunde numa rapidez extraordinária. E, nesse sentido, como é que a ANF tem contribuído para evitar exatamente fake news? Eu digo não que ela produza, mas que ela possa evitar a propagação da fake news, que me parece uma coisa importante. É bom lembrar, professor, que fake news mata, né? E a gente está falando de vidas humanas. A gente teve um episódio muito triste na nossa história, que foi a Covid-19, onde muitas pessoas perderam vidas, muitas pessoas perderam entes queridos por notícias falsas, produzidas, orquestradas e difundidas por veículos de informação oficiais, por pessoas públicas oficialmente, né, reconhecidas, e isso, a gente vê o agravante que é justamente os canais que foram possibilitados para que essas notícias elas pudessem ter um alcance inimaginável para a gente, né? E esse exemplo da Covid-19 foi um divisor de águas também para os veículos de comunicação, no que eu estava dizendo anteriormente sobre a representatividade. Então, a gente tem na nossa prática o morador que ele nos procura para checar a notícia. Então, eu ouvi isso aqui, eu li isso aqui, é verdade isso mesmo? Então, a gente tem um papel nesse momento, mais ainda, que é desconstruir essa notícia falsa, que é um desafio, porque a gente sabe como isso é uma pólvora, né? A dimensão que isso alcança. Então, é um papel desafiador, desgastante. A todo momento, a gente está nessa labuta de desconstrução dessas desinformações, porque há notícia falsa e há notícia que desinforma. Então, são dois paralelos que causam mortes. E a gente, infelizmente, presenciou isso nessa questão da pandemia da Covid-19, e as mídias comunitárias tiveram, mais uma vez, um papel fundamental de poder construir e alimentar e reforçar esse relacionamento prático no dia a dia com as suas, vamos dizer assim, as suas comunidades, o seu público, né, os seus espectadores. E a ANF, ela reforça isso também, né? Então, a principal ferramenta que a gente utiliza é a checagem mesmo. Então, existe uma linha editorial, existe um grupo de pessoas que faz justamente essa checagem das pautas que chegam, né, das informações que são publicadas, para que a gente não seja... para que a gente não caia nessa armadilha de propagar uma notícia falsa ou uma desinformação no afã de ter que publicar algo que até então pareça muito urgente, né, muito relevante, mas sem uma devida checagem. Eu sempre digo que, na minha história, na minha formação em comunicador, eu nunca tive uma preocupação de ser o primeiro a dar a notícia,
mas eu sempre tive a preocupação de dar a notícia com a responsabilidade, né? Porque uma notícia falsa, uma notícia inverídica, ela tem um estrago muito grande. E para você que tem essa função de comunicar, que tem essa responsabilidade, a ética, ela é muito importante, né? E essa ética, ela é trabalhada diariamente. Então, aqueles jargões, né? Aqui você vê com exclusividade, são notícias exclusivas, são imagens exclusivas. Isso, para o público em geral, no primeiro momento, pode até parecer algo muito importante, mas o conteúdo disso, a veracidade disso, é que de fato vai trazer, né, uma consequência para você conquistar esse público, fidelizar esse público e não ser mais um instrumento de propagação de notícias falsas. Então é um trabalho melindroso, desafiador, é um trabalho que começa mesmo nessa base, e a gente tem esse cuidado de estar falando sempre nesses momentos de reuniões, de encontros, mostrar mesmo a responsabilidade que nós temos como profissionais de comunicação, seja atuando em mídia comunitária ou não, vinculado a alguma organização ou não, mas que nós temos uma responsabilidade social com essa ferramenta, né? Assim como professor, como médico, como advogado, nós temos vidas que podem ser impactadas positivamente ou negativamente com a nossa atuação. Ô Paulo, nós estamos caminhando para concluir essa conversa nossa, que já dura quase 40 minutos, pouco tempo, mas é importante. Eu lhe pediria para, se possível, nos dizer que atividades, do ponto de vista cultural, artística, social, nesse momento está ocorrendo no bairro da Paz. Uma espécie de convite a saber e participar, se for possível, das atividades que vocês produzem. Você disse há pouco que o bairro da Paz é um bairro pleno de atividades culturais, artísticas. Eu imagino que deve ser, como muitos lugares de Salvador, um celeiro de artistas, de pessoas que produzem coisas, pintores, bailarinos, teatrólogos, jornalistas como você, e que a gente não fica sabendo. Você podia dar alguma notícia sobre o que está ocorrendo no seu bairro, nesse momento? Professor, eu vou dar um furo de reportagem para o senhor. Isso é muito bom, isso é bom. Hoje, especificamente, uma sexta-feira, nós estamos conversando, dia 22 de novembro, a gente vai ter o evento chamado Novembro Negro no Bairro da Paz, Reconectando as Raízes, que é um evento em alusão ao Novembro Negro, né, na Semana da Consciência Negra, que ele vai acontecer justamente com essa proposta de reconectar essas raízes culturais, sociais, políticas e humanas, com a participação de vários artistas do bairro e convidados também, inclusive de outros bairros, que reforça aquilo que eu tinha conversado com o senhor, né, desse intercâmbio que acontece de forma constante. Esse evento ele acontece todo ano, que é o Novembro Negro no Bairro da Paz, Reconectando as Raízes, e esse ano a gente vai ter a participação de Mirla Riomar, que é uma cantora oriunda do Bairro da Paz, que atualmente mora na Espanha. Então ela já está na Espanha há muito tempo, e esse ano ela está aqui em Salvador, no Bairro da Paz. Ela vai fazer essa participação junto com alguns artistas do hip hop, do percussão. A gente vai ter poetisas e poetas. Vai ser um evento aberto ao público, para fazer, né, esse balanço aí do Novembro Negro, e é um dos eventos que tem uma representatividade muito importante para os moradores do Bairro da Paz, principalmente quando a gente consegue agregar também outros artistas, outros atores de outras comunidades para celebrar, né, que é um momento não apenas lúdico, mas um momento também político e social. Então, assim, especificamente sobre essa fala, mas, assim, todo mês a gente tem um encontro na agência, que é um encontro que a gente faz com
esses representantes de outras mídias, de outras instituições. Fica aí o convite também, caso o senhor tenha disponibilidade em algum momento, nessa agenda bem disputada do senhor. É um encontro que a gente faz mensal, né, com esse objetivo também de discutir essas pautas que a todo momento está nos afetando no dia a dia. A gente tem essa agenda mensal, e o Bairro da Paz, especificamente, ao longo do ano, ele tem um calendário de várias atividades, né, existe também uma diversidade de ações, diversidades religiosas, culturais. Então, recentemente, nós tivemos a parada da diversidade, né, com a comunidade LGBTQIA+. No mês que vem, a gente vai ter a caminhada evangélica, que é organizada por instituições religiosas. A gente tem caminhadas referente a pautas também muito importantes, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né, Primavera, Meio Ambiente. E todos esses eventos, eles são organizados por moradores, por artistas, e acontecem nas praças. A gente tem algumas praças no bairro, uma delas que é a mais simbólica, que é a Praça das Decisões, que é o final de linha, onde aconteceu os primeiros encontros desses primeiros moradores, quando eu falei da primeira ocupação. Então, é uma das praças mais simbólicas que a gente tem, que é a Praça das Decisões, que tem uma pomba, né, um monumento de uma pomba, de asas abertas, fazendo essa recepção para quem chega. Então, assim, a gente tem um calendário bem atípico e bem diversificado anualmente no Bairro da Paz. Então, sinta-se convidado também, e aqueles que tiverem acesso a essa conversa aí, a gente pode também trocar informações. Meu contato está à disposição para a gente poder, em outros momentos também, ampliar essa conversa para além do virtual. Interessante, Paulo, porque a nossa conversa, o seu furo será um furo topológico. Quer dizer o seguinte: a topologia é uma geometria distinta da geometria euclidiana, dentro, fora, em cima, embaixo. A topológica, em cima pode ficar embaixo e dentro pode ficar fora, porque a nossa conversa, ela não é transmitida, eu diria, imediatamente, ela é ao vivo, mas ela vai ser colocada à disposição das pessoas daqui talvez uma semana ou duas. Então, o furo chegará topologicamente daqui a 2 semanas, mas de qualquer sorte, eu acho que foi muito interessante. E antes de lhe oferecer uma poesia com que eu termino sempre minhas conversas, eu queria lhe perguntar, você já disse um pouco, mas eu queria reiterar como as pessoas interessadas podem participar e apoiar o trabalho da Agência Nacional de Favelas. De que modo as pessoas que querem ouvirem nossa conversa podem dizer: eu estou interessado nisso. Como é que elas podem contribuir, entrar em contato, Paulo? Um dos principais canais que a gente tem de contato é o site, né, onde a gente tem lá nossos e-mails administrativos também, mas tem o meu telefone, que, se for possível, eu posso disponibilizar para que depois, né, as pessoas entrem em contato para a gente poder dialogar sobre essas possibilidades de apoio, que são, né, os canais que a gente vem alimentando com essas parcerias, sejam parcerias para colaborar na produção de notícias, sejam parcerias para desenvolver alguma atividade, sejam parcerias para também a manutenção do serviço que a gente desenvolve. Então, a gente tem um cardápio de possibilidades de parcerias. Então, eu posso sim colocar meu contato à disposição. Você pode repetir o site para a gente deixar aí, aqui agora, que o senhor depois possa compartilhar. É o prefixo 71, é o 991484907. É um telefone com WhatsApp também, que eu posso estar atendendo aí, e a gente fazendo essa ponte para estreitar essas relações. E você pode repetir o site? O site é o www.anf.org.br www.anf.org.br. Lá vai ter todas as nossas mídias digitais e os e-mails também, que quem tiver interesse entrar em contato com a gente. E antes de encerrar nossa conversa, Paulo, eu acho que eu devo
agradecer a uma colaboradora sua durante um tempo, eu penso, uma pessoa que facilitou essa conversa nossa, que é a assistente social e jornalista Cláudia Correia. Ela nos ajudou no contato com a ANF, nessa articulação com você. Eu acho que é uma pessoa que tem trabalhado muito fortemente na defesa dos direitos humanos. Então fica aqui o meu agradecimento a ela. E a poesia que eu queria lhe dedicar é de uma professora de literatura da Universidade Federal da Bahia, que talvez você tenha ouvido falar, é uma pessoa que tem feito belíssimo trabalho, que é Lívia Natália. E eu estava procurando, então, a sua poesia, uma poesia que representasse um pouco o nosso trabalho, e encontrei nesse livro, Mulheres, Poetas e Baianas, a seguinte poesia, que tem o título de Solstício. Num tempo de homens partidos, não há travessia possível. E a Odisseia apenas margeia o gordo umbigo. Num tempo de homens partidos, se tece uma imensa tapeçaria, registrando a morte de 54 milhões de brasileiros vivos, num tempo de homens partidos. As raposas vigiam as uvas verdes e doces, e as sirenas não cantam enlouquecendo marujo nenhum. Os dias passam pesados, narrando o tempo dos sonhos. Tememos o corpo oblíquo dos homens partidos, mas nossos pés devoram as ruas e atiram vida contra o silêncio. Presa numa imensa torre de 180 dilúvios, uma mulher espera inteira que passe a longa marcha de homens partidos. Eu acho que essa poesia representa essa conversa nossa, e eu queria mais uma vez, meu caro Paulo de Almeida Filho, lhe agradecer esta generosa conversa. E se você gostou de nossa prosa, por favor, dê um like, ou comente no nosso site, que é o Conversando com Nery, e nós nos veremos em breve para uma nova conversa. Obrigado.